Eu sei que eu corro risco em falar essas coisas para vocês, corro risco sim, porque tem computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente onde eu estou, localizam o IP, podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa, caso Marielle, prefeito Celso Daniel, né, PC Farias, tantas pessoas que de repente desaparecem, né? Eu não vou me calar, tá? Apesar de muitos ataques contra mim, muitas ameaças, eu não vou me calar, não é? Porque Deus me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão com toda a honra, por amor a Ele e por amor a vocês. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Meu viver é Cristo, não é? E eu não vou dizer que a morte é lucro, porque eu tenho uma missão a cumprir aqui. Ameaçadas, ela de alguma maneira... Sim, agora eu voltei a ser ameaçado. Mas enfim, eu morava no Vale da Bênção, marcaram dia e hora para me matar. Mas eu não contei nenhum segredo, eu simplesmente disse, existe isso, tá? Existe pessoas que adoram ao diabo em todo lugar do mundo. Daniel Mastral é um cara que teve ligações com pessoas erradas ao longo de sua vida. Ele se diz um ex-satanista, ou se dizia um ex-satanista, que se converteu ao evangelho e hoje estava tentando trazer pessoas a seguir o caminho do Messias, a seguir o caminho de Cristo. Mas essa ligação errada, errônea que ele teve, pode, nesse momento, ter participação em algo que fez com que ele perdesse a sua vida. Você acha que se o cara estiver realmente em depressão, querendo fazer isso, ele vai pegar o carro, pegar a arma, sair, dirigir, estacionar o carro, trancar o carro, descer com a arma na mão, andar alguns passos e fazer isso? Ou ele, dentro da sua própria casa, muitas vezes faria? A esposa dele já está sumida há mais de uma semana antes do ocorrido. Alguma informação chegou até eles para que ela pudesse desligar-se das redes sociais e talvez até mesmo ir embora, ninguém sabe exatamente o que ocorreu. Olha aí, agora ele desce do carro, tranquilamente, tá? Tá tranquilo, muito tranquilo. Com a arma na mão, fecha a porta, aparentemente tranca o carro, olha isso, e sai andando como se fosse encontrar alguém. Ele não tinha motivos para fazer isso. Ele estava com uma nova esposa, após perder a sua esposa há 3 anos atrás, e o seu filho, um novo filho, tinha acabado de nascer. Curiosamente, antes disso acontecer, as redes sociais da esposa e do irmão dele já foram desligadas da internet. Assim como, logo após o momento do seu falecimento, a rede social do Instagram dele também saiu do ar. Será que pessoas estavam incomodadas com o que Daniel Mastral estava falando? No começo, quando nasceu o livro Filho do Fogo, eles me ameaçaram porque eles não sabiam o que eu tinha escrito. Era praticante de uma seita satânica, quando ele frequentava isso. Essas ligações fazem com que as pessoas que se envolvem com isso não consigam sair, seja de forma física e espiritual. Não é curioso para você saber que ele é um cara que há 6 anos atrás teve o seu filho, ou perdeu o seu filho, por conta da mesma forma, dizendo que ele se suicidou, tirou sua própria vida. Amanhã, nós vamos buscar você na sua casa, você esteja pronto. Se você não for, a gente acaba com a sua família. Não só com você, mas com a sua família inteira. Quando eu acordei, todos meus bichos estavam mortos, todos os meus bichos, passarinho, tudo caído na gaiola. Ah, não. Toca o telefone de novo. Fala assim, tá vendo? Você não tá protegido. Deus não vai te proteger. Nós matamos eles, vamos matar você. E eu peguei e falei, olha, vamos fazer o seguinte, tem que ter um acordo. Eu falei, eu fiz um juramento, eu sei. Eu nunca vou contar pra ninguém onde vocês se reúnem, né? O que vocês fazem, como são os rituais. Não vou dizer quem são as pessoas poderosas, né? Que controlam e protegem o sistema. Manter o sigilo. E 2 anos se passaram e nada aconteceu. Aí eu conheci a minha primeira esposa. Eu falei, caramba, eu vou contar pra ela a minha história. Eu falei, a única pessoa que eu contei tudo. Quando meu filho adoeceu, uma depressão foi muito fulminante dele, né? Seu filho é o Mikael, né? E a gente fez o tratamento. Ele tentou. Quando ele estabilizou, o Mikael estabilizou, ele ficou 22 dias internado. A equipe terapêutica que cuidava dele visitou ele e falou, não, tira, pai. Tira, porque se ele ficar mais tempo é pior. Ele tá estável. E, de repente, numa sexta-feira, no dia 21
de dezembro de 2018, me deu boa noite, me deu um beijo no rosto, eu te amo, te amo. Ele era muito inteligente, falava inglês fluente, né? Gostava de teatro, fez Macunaíma. E no sábado, ele pegou, me beijou na sexta-feira à noite, falou, pai, me chama amanhã cedo pra ir tomar um café. Eu sempre tomo café na padaria. Eu falei, tá bom, filho, te chamo. Mas ele toma medicação pra dormir, né? Eu falei, eu não sei se você vai acordar, hein? Não, pode me chacoalhar, tal, que eu vou. Mas quando eu acordei, ele já não tava no quarto dele. Esse celular em casa, adolescente não sai sem celular. Na hora eu liguei pro meu irmão, que é policial, eu falei, cara, me ajuda. Teve uma delegacia, que é próxima à região que eu morava, falou, nós fizemos a perícia, assim, de alguém que esse auto se for. Vou omitir o método, porque isso já tá na internet. Você falou que o seu filho falou pra você, pai, me acorda amanhã pra gente tomar café, eu tenho certeza que um dia vocês vão tomar esse café. Lógico. 3 anos após o falecimento do seu filho, foi o falecimento da sua esposa, por um ataque cardíaco fulminante. 3 anos depois do falecimento da sua esposa, agora nós temos o falecimento dele. De 3 em 3 anos, essas perdas. Nós começamos a ver a ligação com numerologia, e eu não quero trazer aqui informações sobre teoria da conspiração nem nada disso. Estou apenas analisando fatos, aonde ele mesmo relata que ligações com essas pessoas fizeram com que ele sofresse grandes ameaças. E eu falo de ligações tanto físicas quanto espirituais, porque ele mesmo fala sobre ligações com entidades em vários desses vídeos, tá? Vamos continuar. Eles me ameaçaram porque eles não sabiam o que eu tinha escrito. Mas eu não contei nenhum segredo. Eu simplesmente disse, existe isso, tá? Existem pessoas que adoram ao diabo em todo lugar do mundo. Ou seja, ele não revelou segredos. Ele foi ameaçado porque eles não sabiam o que ele tinha escrito ali. E depois que ele conversou com esse pessoal, até porque eram amigos dele, como ele diz, quer ver? Eu achava que era uma coisa só nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tá. Então, aí ok. Teve até um momento de perseguição até o livro e tal, até chegar neles, né? E, enfim, aí fizemos uma espécie de acordo, né? Eu fiz um juramento, eu nunca vou contar, né? E eu fiz amigos lá dentro, é inevitável, você convive tantos anos, sim. Né? Então... Ou seja, por que ele pensou que isso era apenas nos Estados Unidos e depois ele enxergou que era no mundo todo? Ele está falando de uma sociedade secreta, a qual já falamos muito aqui nesse canal, e os pais fundadores dessa nação, eles foram especificamente americanos, os quais construíram tudo aquilo ali, já com o intuito de ter o domínio deles sobre uma das nações que hoje é provavelmente a maior nação que temos no mundo, os Estados Unidos da América. Dan Brown destaca que, ao contrário do que muitos acreditam, os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã. Os fundadores eram maçons que seguiam o deísmo, uma religião universal. Então, eles estão lá até hoje e tal. Muitos estão até hoje, né? Sua saída. Então, aí para você escalonar, o patamar máximo é o sumo sacerdote, né? É o cara mais poderoso da seita, vai? Então, tem mais poderes, alianças com entidades mais poderosas, mais controle, etc. Mas enfim, eu morava no Vale da Bênção, marcaram dia e hora para me matar. Incomodou muito esse cara quase deixou a gente louco. E ele pegou, falando em tom de zombaria, e eu falei que Deus mandou dizer, eu falei, olha, ou você se arrepende ou então Deus vai te matar. Para que você entenda, tá? Ele foi ameaçado de morte e ele respondeu pro cara que ameaçou ele assim, olha, Deus falou para que você se arrependa disso, pare com isso, ou ele vai tirar a sua vida. É como se ele tivesse dizendo pro cara assim, cara, eu sirvo agora ao Criador, para com isso, pois ele está dizendo que vai tirar a sua vida. O que esse cara que ameaçou ele fez? Zombou da cara dele, tá? E ele zombou, eu pensei que ele ia ficar com medo, que nada, o cara me xingou um monte, tá, né? Aí desliguei, né, e ele me deu dia e hora que eu me matar. Eu e minha esposa ficamos meio assim, né? Dia e hora. Lembra aquilo que eu falei dos anos? Primeiro filho dele, 3 anos depois nós tivemos a antiga esposa dele, 3 anos depois ele. 3. Eu não preciso nem falar mais nada para quem conhece os meus vídeos, e eu nem quero falar muito aqui nesse vídeo sobre isso, porque estamos em uma situação muito delicada, tá? Mas comece a ligar aí, pois eu sei que você é inteligente. Vamos continuar. E foi passando os dias, foi passando o tempo, né? E aí foi chegando próximo da data. Então ninguém ficou do nosso lado. Eu aprendi assim que eu tenho que depender de Deus. Aí chegou o dia, a gente ficou assustado, eu e minha esposa, olhando para agora, o que a gente faz, né? Aí a gente chegou até a pensar em se esconder no banheiro da igreja, né? Aí fomos para casa a pé. Quando eu cheguei em casa, atravessei o portão, eu senti muita tranquilidade. Eu falei, Deus, usa minha esposa para falar alguma coisa, né? Ela falou para mim, olha, Daniel, tá tudo bem, Deus mandou os anjos para guardar a gente. Enfim, aí eu tive
Uma experiência extraordinária. E, infelizmente, nesse momento, agora, no começo do mês de agosto de 2024, Daniel Mastral perdeu a sua vida. Eu queria saber a sua opinião, somando com isso aqui que eu te passei. Você, olhando aquilo que a mídia está falando, que ele simplesmente chegou lá e tirou sua própria vida. Sua esposa, seu filho estão sumidos até o momento. Não tem mais as suas redes sociais. Eu tenho certeza que em pouco tempo o seu canal do YouTube será tirado do ar com inúmeras informações que ele já deixou para muitas pessoas, para todos nós. E o seu irmão também, os quais estava passando algumas informações para pessoas mais próximas, também já tirou do ar as suas redes sociais e desapareceram. Provavelmente com medo de ameaças de pessoas que não gostaram nem um pouco de informações que ele trouxe à tona, não gostaram nem um pouco do seu arrependimento e não gostaram que ele tenha deixado de seguir esse caminho das trevas para tentar seguir o caminho de luz do próprio Criador. E fica de alerta a todos nós, pois esses caras não estão com a brincadeira. Isso não é uma coincidência, ou, pelo menos, eu não acredito que tenha sido algo que, do nada, ele chegou em uma espécie de depressão ou tristeza e tirou sua própria vida. Até porque ele criar uma nova vida, assim como ele já tinha relatado, ter uma nova esposa com um novo filho, traz uma outra espécie de visão para a vida do homem, do ser humano. Eu sei que eu corro risco em falar essas coisas para vocês, corro risco sim, porque tem computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente onde eu estou, localizam o IP, podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa, caso Marielle, prefeito Celso Daniel, né, PC Farias, tantas pessoas que de repente desaparecem, né? Mas é. Eu gostaria de saber a sua opinião nesse momento também. O que você acha que aconteceu com o Daniel Mastral?